Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, como sempre estamos pedindo, que Ele nos dê aquela paz, aquela harmonia interior, um pouquinho de calma, de serenidade para o nosso mundo, para que possamos adquirir aquele parte de equilíbrio que tanto nós estamos necessitando nesse momento. Um pouquinho de sensatez, de equilíbrio, de calma, para que a nossa vida seja mais tranquila e o nosso mundo seja cada vez melhor. Hoje nós vamos falar de um texto tirado do Novo Testamento, que é de Tiago, que fala o seguinte: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que ele fala aqui a respeito da dúvida? E Emmanuel, pensando sobre isso, vai nos esclarecer mais. Porque a gente lê um trecho desse, às vezes a gente lê no Evangelho, e a gente não para refletir o que isso interfere na nossa vida e de que forma nós estamos utilizando isso. E mais, não prestamos atenção como isso nos bloqueia, nos faz ficar assim um pouquinho mais distantes do Evangelho de Jesus, se a gente não prestar atenção nesses detalhes. Que o Evangelho faz isso, ele vai trazendo pequenos detalhes, pequenas coisas que a gente vai no dia a dia assimilando para que a nossa vida seja um pouco mais construtiva. É essa a finalidade do Evangelho, nos modificar aos pouquinhos lá dentro, mexendo com a gente em algum ponto para que a gente possa realmente melhorar. Então, ele fala o seguinte aqui: a dúvida no plano externo pode ser auxiliar à experimentação nesse ou naquele setor de progresso material. A dúvida, ela faz parte assim da nossa vida, quando a gente tem um trabalho assim na parte material, e às vezes a gente duvida, fala: mas se eu fizesse dessa forma, acho que ficaria melhor do que eu estou fazendo. Se eu colocasse um pouquinho mais disso, se eu fizesse tal coisa de uma forma que... Essa dúvida no plano material, ela é construtiva, ela é importante. É através dela, até tem um comercial na televisão, que eles vão sugerindo uma série de interrogações e depois eles falam no final. Não é a certeza que nos faz evoluir, mas a dúvida. A dúvida no campo material é fundamental para o crescimento humano. E é isso que o Emmanuel fala aqui. Mas ele fala, a hesitação no mundo íntimo é dissolvente de nossas melhores energias. Olha, ele fala, é dissolvente. Quando a gente tem dúvidas sobre a fé, sobre Jesus, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o bem, e hoje o mundo nos mostra uma situação em que, às vezes, a gente vendo o noticiário, parece que o mal está vencendo. A gente só vê o mal, só fala do mal. É que o mal é escandaloso. O mal grita, o mal nos atrai. O bem não. O bem é eterno, é silencioso. Por isso que ele fala aqui a respeito da nossa dúvida. Muitas vezes nós duvidamos do que o bem esteja presente. Tamanho o alarde que o mal faz. Mas quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, as leis divinas que nos regem, a gente começa a entender que muito da nossa situação que nós chamamos de mal, nada mais é que ignorância, falta de conhecimento, falta de estudo do Evangelho de Jesus e da prática desse Evangelho na nossa vida. Por isso, ele fala da importância da dúvida na nossa vida. Tudo nós duvidamos. Por isso, Cristo, nos seus exemplos no Evangelho, falou aquela famosa frase: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a essa montanha, transporta-te daqui, se jogue ao mar, e ela assim o fará. O que ele quer dizer com isso? Para que a gente não tenha dúvidas.
Quando Cristo estava dormindo no barco e veio a tempestade, os apóstolos não acreditaram em si. Foram lá cutucar o Cristo, acordar o Cristo. Acorda, a tempestade está aí. O Cristo falava: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Quer dizer, acreditem em vocês, acreditem em Deus. É essa a postura do que nós chamamos de cristão, daqueles que estudam o Evangelho e acreditam. Mas o que o Emmanuel nos fala aqui é que nós temos um hábito, um ranço que nós carregamos da dúvida. A dúvida está sempre presente na nossa existência, mesmo através do Evangelho nos provando da confiança que o Cristo sempre demonstrou no Pai e nos passando isso, nós ainda duvidamos. E ele fala o seguinte: nos atos de fé, de esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Já prestou atenção nas nossas preces? Quando nós fazemos nossas preces, ele fala aqui que nesses momentos de fé, de esperança, em que nós devemos depositar toda a nossa crença ali, nós deixamos que a sombra da dúvida interponha entre a nossa necessidade e o que Deus nos oferece. Por que que nós fazemos isso? Nas nossas preces, às vezes a gente começa um pedido: Senhor, me auxilia, nem que for com um pouquinho assim de saúde, com um pouquinho assim, como se nós não fôssemos merecedores. Então a gente vai naquela dúvida. Nós não pedimos com abundância, nós pedimos com reservas, com dúvida. Será? Ai meu Deus, será que eu não estou exagerando? Nós somos filhos de Deus. Tem uma palestra do Divaldo em que ele fala sobre isso, que quando ele estava que ele teve um ataque cardíaco lá, ele fez uma prece e pediu: ai Senhor, me dê mais 10 anos de vida para que eu possa dar continuidade nesse trabalho. E aí, depois de um certo tempo, já quando eu estava fazendo quase 10 anos, diz que veio uma entidade que o acompanhava sempre e falou para ele: mas tu é burro, hein, baiano? Tu foi pedir 10 anos para Deus? Você não sabe que com Deus a gente tem que negociar alto? Tem que pedir muito, porque se ele corta pela metade, já está bom. Agora, se você pede pouco, ele corta pela metade, não sobra nada. Você pediu 10 anos está acabando. Daqui a pouco, tu está indo embora. Aí ele pensou e falou: meu Deus, que resposta que eu vou dar? Ele falou: não, mas eu pedi 10 anos depois que eu terminasse o meu trabalho. Quer dizer, eu ainda nem terminei o trabalho. Quer dizer, é uma forma da gente observar a nossa confiança em Deus. Porque se nós fizermos a nossa parte, nós não precisamos nos preocupar. O resto vem com um acréscimo da misericórdia divina. Então, todas as vezes que nós fizermos um pedido, tenhamos confiança nesse pedido. Primeiro, analisarmos se é realmente o que nós queremos. E depois, não duvidarmos. Não duvidarmos. Não é ir como assim: será que vem, será que não vem? Não. Vamos acreditar. Realmente não deixar que essa sombra da dúvida permaneça entre o que nós necessitamos e o que Deus pode nos dar. É estarmos receptivos para receber. Porque muitas vezes nós não nos tornamos receptivos. Porque às vezes a ajuda vem através de uma intuição maravilhosa que vai fazer com que nós desenvolvamos grandes projetos. Mas se a gente fica com aquela situação de dúvida, nós bloqueamos e não acreditamos nas intuições, porque duvidamos dessa capacidade das leis divinas. E ele fala mais: a dúvida age como força coagulante dos nossos pensamentos. O que é coagulação? Quem já viu fazer um queijo? Quando a gente joga o coalho no leite, o que acontece? A gente chega a coar, o líquido escorre e fica os pedaços. E ele fala que isso acontece com os nossos pensamentos, quando a dúvida
entra neles. Eles não permitem que aquilo flua naturalmente. Onde a energia divina vem e a gente passa a trocar essa energia. A gente põe a dúvida e coagula, bloqueia aquela liquidez que passaria tranquilo. Então, ele fala nessa frase aqui, a importância que nós temos que ter até mesmo nos pensamentos. E a gente analisa os pensamentos diários. Quantas vezes no dia nós duvidamos da presença de Deus na nossa vida e em nós mesmos e na própria organização divina que rege os planetas? Quando a gente ouve uma notícia, olha, diz que vai vir um planeta de encontro ao planeta Terra, muitas pessoas se desequilibram, ficam apavoradas. Duvidamos da crença que Deus nos deu, da confiança. Tudo tem o seu tempo e seu momento. Ele fala que a dificuldade até interrompe os nossos melhores empreendimentos. Quantas vezes nós temos projetos maravilhosos, mas aí se planta a dúvida. E aí a gente começa a duvidar. Tem uma historinha no livro Jesus no Lar que ele fala bem sobre isso. Que havia um projeto familiar onde um homem trabalhador, junto com a esposa e os filhos, implantaram ali, através do trabalho, do cultivo, a assistência aos necessitados. E ali eles recolhiam, alimentavam, proporcionavam remédio, tudo através do trabalho para as criaturas que os procuravam. Alguns espíritos ignorantes, perturbados com a interferência dele, com relação à assistência que ele fornecia, equilibrando pessoas desequilibradas, dando trabalho, dando alimento, ficaram imaginando um jeito de destruí-lo. E manipularam algumas coisas ali e provocaram nele a doença. Mas os familiares, através das preces, da coragem, continuaram trabalhando e o alimentando e cuidando dele. E daí a algum tempo ele estava reerguido, forte, trabalhando novamente. Aí vieram e falaram, vamos tirar todos os benefícios financeiros dele, que aí ele vai parar. Mexeram nas finanças dele, deram um jeito, fizeram. Ele mudou de tática, os filhos ajudaram um outro e conseguiu perseverar. E aí eles foram tentando, pela discórdia, por isso, por aquilo, nada o abalava. Até que chegou o chefe deles. O que vocês estão fazendo? Vocês estão perdendo tempo com isso. Vocês só estão fortalecendo. Vá devagarzinho. Começa a soprar no ouvido dele a dúvida. Quem ele pensa que ele é? Ele acha que ele é Deus? Ele acha que o trabalho dele é importante? Vai falando isso no ouvido dele. Vai mostrando para ele. Vai jogando a dúvida no trabalho dele. Olha, quanta gente vem aqui que poderia estar fazendo por si só, está na sua dependência. E eles foram. Moral da história, em pouco tempo o trabalho havia terminado. Porque chegou ali a dúvida. Tão corrosiva que é a dúvida. Na nossa vida, nos nossos empreendimentos e no nosso trabalho. E nesse momento que a dúvida vem de dentro de nós mesmo. Como falou a história, não estava no externo, está dentro de nós. É algo que vem nas entranhas da nossa alma. Esse sentimento já vem em várias reencarnações. A gente já falou dos apóstolos e a gente vem nesse trajeto mostrando pela história que todos os momentos em que nós duvidamos, nós fracassamos. Então são as nossas tendências que ainda gritam muito alto dentro de nós. Nós ainda somos muito inseguros. Nós não temos a fé ainda do tamanho do grão de mostarda. Então a dúvida vem e nos arrasa, tira de nós o que há de melhor, dificulta, principalmente quando nós começamos a nos comparar com as demais pessoas. Eu estou com um projeto tão lindo, mas os meus nunca dá certo. Do fulano sim que dá. Onde ele põe a mão dá tudo certo. O meu
não dá certo. O que é isso? É o corrosivo da dúvida num empreendimento que podia ser maravilhoso. Nós nem, às vezes, sequer tentamos. Nós simplesmente pensamos, analisamos, pensamos nos obstáculos e desistimos. Nós não nos pomos a caminho. Vamos tentar, vamos experimentar, vamos ver. Nós deixamos que a dúvida prevaleça. E quem duvida de si próprio dificulta o auxílio divino em si mesmo. Quando nós duvidamos da nossa capacidade do auxílio divino, nós não conseguimos realmente o auxílio. Porque tudo que vem, às vezes, não vem da forma que nós esperamos. E quando ela vem de uma forma que nós não esperávamos, nós não sabemos aproveitar. Já a enxergamos como obstáculo. Quantas vezes nós fazemos projetos, temos sonhos, e aí a gente fala, se eu conseguisse isso, dava para me alavancar. Só que vem de uma outra forma. Às vezes vem com uma outra pessoa que se aproxima de nós para nos ajudar. Mas a gente vê a pessoa como um intruso. Mas não era isso que eu queria. Não era isso, não é dessa forma. É para mim não fazer. Porque nós não mantemos a nossa coragem e a nossa fé firme. Nós colocamos a dúvida. Como a ansiedade que hoje governa nossas vidas. Como nós vivemos hoje? Numa ansiedade terrível, sempre vivendo no futuro e não no presente. Tudo que nós estamos sofrendo hoje é pelo amanhã. Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai vir a crise? Será que o meu dinheiro vai dar para pagar? Será que hoje eu vou conseguir ir ao centro? Será? Então, no Livro dos Espíritos nos fala o seguinte: 90% das nossas preocupações não chegam a acontecer. O que nós fazemos com a ansiedade? Vivemos problemas que não existem. Nós não confiamos, nós duvidamos da nossa condição de sobrevivência e mais, do auxílio que nós recebemos todos os dias, principalmente quando nós temos essa fé e esta coragem. Outra coisa que nos torna estagnados, parados, é o medo. Nós temos um medo absurdo de fazermos qualquer coisa. Tudo que nós vamos tentar fazer, já vem aquele medo e a gente vai estagnando, vai paralisando todas as nossas ações. E a gente vai percebendo que a gente vai deixando até de sermos solidários uns com os outros, por medo. Tamanha a nossa insegurança a respeito disso. Nós duvidamos de nós e dos outros. Quem já não ouviu essa conversa? Aquela pessoa está muito simpática comigo, ela deve estar querendo alguma coisa. Não deve ser de graça essa simpatia. A nossa dúvida é tanta que nós nos achamos nem merecedores da simpatia dos outros. Nós estamos sempre duvidando da sinceridade dos outros, mesmo sem ter nenhuma prova, sem nada. Quantas vezes nós ouvimos, entre nós, dentro de casa, com pessoas que a gente confia, que a gente ama, olha, comprei essas coisas, olha que bonito. A gente não fala para a pessoa assim, mas você foi gastar isso? Será que não vai fazer falta? Será que não extrapolou? A gente começa assim, mas quanto você pagou disso? Mas você pagou tudo isso disso? Onde que você comprou? O que vai? Vai passando o que para o outro? A gente não percebe essas nossas detalhes na nossa vida. Quem que gosta desse questionário? Não é? Ninguém gosta. Está duvidando de mim? A gente não é sincero, a gente não vai num objetivo claro. A gente fica lançando essas dúvidas para desestimular o outro. Então, vai cortando o diálogo nosso por causa dessas dúvidas que nós vamos lançando. Mas você foi lá mesmo? Quem que estava lá? Quer dizer, não vamos no ponto objetivo lá. Nossa, porque gostaria de ter ido com você. Eu fiquei meio enciumado que você foi. Mas não, a gente lança a dúvida
vai lançando a dúvida. Isso é um corrosivo nos nossos relacionamentos, tanto de pai com filhos, de parceiros, de colega de trabalho. São pequenas insinuações de dúvida que nós vamos lançando no nosso dia a dia e desestimulando os outros e fazendo com que reine a antipatia pelo medo de sermos enganados, pelo medo de não confiarmos. E daí, quem não foi traído até hoje? Quem não teve as pequenas traições? E daí? Qual é o problema? Estou aqui para aprender. Vou aprender. Mas sem motivos e lançando essas dúvidas, vai corroendo a nossa vida. E mais, quando nós falamos da insegurança. A insegurança é a própria vida, a própria dúvida regendo a nossa vida o tempo todo. A nossa insegurança mostra que nós duvidamos de tudo e de todo. Nós não temos ação. Nós vamos onde vai a maioria. Se a maioria retorna, nós retornamos. Nós não assumimos o nosso papel, porque a dúvida toma conta. Eu fui porque o fulano foi. Eu fui porque o fulano falou. Isso mostra o quê? Cadê a nossa personalidade? Cadê o nosso conhecimento no Evangelho? Cadê a nossa postura cristã de usar o que o Cristo falou? Que o seu dizer seja sim, sim, não, não. A importância de confiarmos, acima de tudo, em nós mesmos. E isso vai gerando em nós uma angústia, e a gente vai vendo esse mundo atribulado, porque nós vamos somando o que é a angústia. É a ansiedade, é o medo, é a insegurança somada, transformando-se em doença, esse sentimento de angústia, depressão que nós vivemos, até que, por causa da dúvida, nós acabamos incapazes de fazer qualquer coisa com aquela doença chamada desânimo. O desanimado já não consegue nem pensar mais. Nós nem temos força para duvidar. A gente não quer nem analisar. A gente fica que nem ele fala ali, ó, como uma onda que o vento bate de um lado para o outro. É dessa forma quando nós permitimos que a dúvida, através desses sentimentos de ansiedade, de medo, de insegurança, de angústia, chegue ao desânimo e nos tornemos pessoas amargas e infelizes, porque esquecemos a parte principal, a nossa fé, a hora do testemunho, a nossa confiança, principalmente em nós, porque nós temos uma centelha divina dentro de nós, e isso está lá no Livro dos Espíritos. Deus habita em vós, Deus está dentro de nós. E quando nós não confiamos em nós, nós também não confiamos em Deus. Não confiamos no Evangelho que Jesus veio, nos pregou, nos deixou e nos exemplificou. No Apocalipse de João, tem uma frase que fala o seguinte: não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, és morno, por isso estou para te vomitar da minha boca. Porque o morno é o fraco, é o indeciso, é aquele que foge espavorido diante do trabalho, diante do serviço, diante do desafio de viver, de lutar e de levantarmos a cabeça no que nós chamamos de dificuldade, que as dificuldades nada mais são do que lições de aprendizado, de aprimoramento espiritual. Se não for através do que nós chamamos de sofrimento, que são aquelas bênçãos, aqueles milagres divinos que vão acontecendo na nossa vida para mexer exatamente no ponto em que nós, como espírito eternos, precisamos ganhar a experiência, precisamos nos fortalecer como espíritos eternos e vencer essas dificuldades para que sejamos cada vez mais fortes, mais confiantes, mais laboriosos no trabalho com Deus. É fundamental a confiança em nós e em Deus.
focarmos no nosso objetivo principal, que é na nossa fé, no nosso testemunho de fé no dia a dia, ali naqueles momentos em que nós estamos convivendo com os nossos irmãos, prestarmos a devida atenção do tanto que nós duvidamos no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar nos medos, nas inseguranças, na nossa dúvida, desde que nós amanhecemos até nos deitarmos, quantas vezes a dúvida aparece na nossa vida? Não só no nosso pensamento, como nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Então, a importância que tem é de nós procurarmos as grandes possibilidades que nos aparecem diariamente para que a conquista surja como vitória final. Deixarmos a dúvida do lado e lutarmos. E não importa o tempo que isso leve. Façamos a nossa parte. Não importa o resultado. Vamos trabalhando. A Ismália, no livro Os Mensageiros, fala o seguinte: o plantio é nosso, mas a colheita é de Deus. Nós semeamos hoje e queremos colher amanhã. Como diz a parábola do semeador, nós somos semeadores. E para nós não importa onde cai a semente. Se é na beira da estrada, se é no pedregulho, se é na terra boa. O importante é semear. Como falou Ismália, vamos semear, vamos plantar, vamos fazer o bem, vamos estimular as pessoas através do nosso exemplo de fé, de confiança, de coragem, de empreender os desafios da vida como uma luta para nos fortalecer. Não deixarmos que a dúvida nos fraqueje, apareça na nossa vida como uma sombra. E trabalhar é o melhor que pudermos fazer, porque a vida se incumbe de nos trazer o que nós damos para a vida. É a lei da vibração. Nós pensamos, sentimos e vibramos. E essa vibração emite ondas que nós atraímos. O que nós vibramos, nós atraímos. Por isso, quando a gente faz o bem, independente da gente fazer o bem esperando ou não, ele volta para nós. É lei divina, não tem como nós mudarmos isso. Quando a gente faz o bem, quando a gente trabalha para o bem, quando a gente pensa no bem e age no bem, é automático. Não precisamos pensar em recompensa, nem queremos recompensa. É natural que venha. Veja o nosso pensamento, perceba o nosso pensamento quando nós pensamos em alguém que é rabugento, que é chato, que é implicante, que é grosseiro, que é mal educado, que só fala de coisa ruim. Automaticamente a nossa vibração é ruim para aquela pessoa. Pensa que a gente fala, ai, coitada, mas é de antipatia. Quando a gente pensa numa pessoa simpática, alegre, está sempre uma palavra amiga, sempre disposta, de boa vontade, a gente às vezes está sozinho, só o pensamento que a gente tem na cabeça, a gente já sorri. Olha a vibração espontânea. Então, quando a gente faz o bem, essa vibração, nós vibramos, e essa vibração vai alcançando as criaturas, e nós vamos permutando essa vibração de amor, de fraternidade, e quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos melhorar não só a nossa família, não só o nosso local de trabalho, mas a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Então, é o trabalho de formiguinha, é colocarmos o Evangelho e vivenciar o Evangelho dentro de nós todos os dias, sem dúvida. Não sermos como a onda que bate de um lado para o outro ao sabor do vento. A nossa informação, o nosso conhecimento é o melhor vento que nós possuímos. Por isso que nós falamos tanto em estudar o Evangelho de Jesus, buscarmos os grupos de estudo, para que a gente possa ir se afirmando cada vez mais e não duvidarmos da presença divina em nossas vidas. A dúvida é um corrosivo, ela nos desestimula todos os momentos. A primeira parte é fazermos tudo que pudermos. A segunda parte, depois de fazermos tudo que pudermos,
fazer o que deveríamos ter feito. Porque, na realidade, às vezes nós falamos assim, eu fiz tudo o que eu podia, mas ficou faltando o que devias. Então, é prestar atenção nisso, é focarmos no bem, trabalharmos para o bem, sem medo, sem angústia, sem ansiedade, confiando, acima de tudo, nas leis divinas e nos ensinamentos que nos foram passados. Avançar sem vacilação, amando, aprendendo, servindo infatigavelmente. Quando a gente fala em servir, muitas vezes nós achamos que servir é assim, é se anular. É não dar mais opinião, é não fazer a nossa vontade prevalecer, é deixar que os outros façam de nós tudo o que quiser. Não é isso. Servir é fazer aquele pouquinho a mais do que o Cristo nos advertiu. Se te pedires a capa, dê a túnica também. Se pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. É aquele pouquinho a mais, aquele gesto, é um sorriso, é um cumprimento, é a boa vontade de ouvir uma pessoa até o fim sem interromper, é até mesmo de apanhar objetos que alguém esqueceu em algum lugar inadequado. Esse é não arrumar discussões por pouca coisa, não ficar comparando, não ficar cobrando, não ficar exigindo. São coisas simples, pequeninas, que no dia a dia vão como assim, mini depósitos que nós vamos fazendo na poupança da vida. Sermos um pouco mais brandos, um pouco mais serenos, ao falar, ao emitir a nossa opinião, principalmente quando ninguém pediu, porque nós somos pródigos em alardear a nossa opinião. E será que tem alguém interessado? É o meu ponto de vista, não sei se alguém está interessado nele. Então, é esse modo tranquilo de não duvidarmos da nossa capacidade de amar e dos outros amarem também. E não duvidarmos da sinceridade dos outros, porque nós não queremos ser questionados também. A dúvida é que vai nos corroendo, nos fazendo pessoas amargas e difíceis. E a fórmula do êxito, ao encontro da nossa vitória final, é através do trabalho, da confiança, da perseverança, sem duvidarmos daquelas mensagens que Jesus nos deu. E é nessa peregrinação incansável que nós não permitiremos que a dúvida obstrua as melhores oportunidades de crescimento. Os inconstantes são como as ondas do mar. Todas as vezes que nós nos deixamos levar por outras situações que não aquela que nós firmamos, nós vamos ser as ondas do mar, perdidas no vento. Então vamos pensar, refletir um pouquinho mais sobre isso. Quantas vezes no dia nós deixamos a dúvida barrar os melhores projetos da nossa vida? Quantas vezes eu tenho vontade de chegar numa pessoa, dar um abraço, dar um sorriso, dar um bom dia, mudar o nosso relacionamento para melhor, mas eu falo assim, o que será que ele vai pensar de mim? Será que vai gostar? E aí a gente barra, e nós deixamos de conquistar a maior bem-aventurança que existe no mundo, que é o afeto, o amor e a fraternidade entre as pessoas. Nós pomos a dúvida no meio. Será que eu vou visitar aquela pessoa doente? Será que eu não vou atrapalhar? Será que a pessoa vai gostar de me ver lá? Será que se eu for? E esse será na nossa vida é a dúvida. Esse será é que nós precisamos abolir e confiarmos. Se eu for e ela não gostar, não é problema meu. Eu fui com o melhor gesto de fraternidade. Faço uma prece e tudo bem. Temos que investir mais em nós e confiarmos mais nos ensinamentos de Jesus e do Evangelho, para que possamos nortear sempre a nossa vida para frente, em busca do bem, fazendo o bem, sem duvidarmos de que auxílio virá. Todas as vezes que nos pusermos a caminho de Deus para fazer o bem junto com Ele, sem dúvida, sem medo, sem angústia, sem ansiedade, nós receberemos tudo o que nós tivermos de melhor e doarmos.
Então, a mensagem de hoje é para refletirmos sobre a dúvida nas nossas vidas. Até que ponto ela está interferindo e até que ponto os nossos relacionamentos estão desgastados por causa da dúvida. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva a todos, dando-nos muita força, muita coragem para prosseguirmos na nossa jornada. Que assim seja.